Pronto, boa noite. A gente vai começar a aula da mentoria do Empreendaê, esse projeto social maravilhoso, feito pela ONG Moradia e Cidadania, FENAI e APSEF, para todas as mentorandas desse projeto do Empreendaê. A gente vai falar um pouco sobre investimentos. Nossa terceira aula online, né? Sábado a gente vai estar na aula presencial, eu vou fazer um resumo de tudo que começou até essa aula de hoje. Então, quem não participou das aulas online vão poder assistir presencialmente. E a gente está gravando agora com vocês para deixar guardado no YouTube para quem depois puder assistir, quiser revisar, quiser pegar conteúdo. Por que eu não boto o vídeo gravando? Porque esse vídeo é só informativo para vocês e todo vídeo tem direitos autorais. Então, a gente não tem a permissão de estar gravando um vídeo de um colega ou de outra pessoa, a não ser que ele autorize. Então, esse vídeo só foi para quesito de informativo, vocês entenderem que existem vários tipos de investimentos. Então, fazendo um pouco de um resumo do que a gente já deu, a gente começou falando sobre como se equilibrar financeiramente através da mentalidade de campeã, a mentalidade de que eu posso, eu quero, eu consigo, e como você não comprar por impulso, como você se autoconhecer, saber como você é no quesito dinheiro, no quesito finanças, como você se enxerga, se você é uma pessoa que gasta muito, ou se você é uma pessoa econômica, ou você gosta de comprar alguns mimos para vocês. Então, assim, essa parte do autoconhecimento é o primeiro passo da escadinha que eu falo para você chegar a ter uma estabilidade financeira. Então, gente, cada passo de uma vez. Primeiro, o autoconhecimento vai te levar para o próximo passo, vai te levar para a próxima escada, para o próximo degrau, e aos poucos tu vai avançando para as outras etapas do conhecimento financeiro. Qual é o primeiro passo? Já passei pela mentalidade, já sei que eu tenho que me transformar, que eu tenho que saber, que eu tenho que controlar meus gastos, e aí eu dei a aula dos 4 R's, né? Você poder registrar, revisar, reconhecer como você é naquele investimento e realizar. Então, esses 4 R's são importantes para você conseguir ter o equilíbrio financeiro sustentável. Quando você pega esses 4 R's e segue passo a passo, você começa a se reconhecer, então você começa a ter a inteligência emocional e financeira, você começa a registrar tudo que você gasta e o que você ganha, e você começa a ter o controle financeiro da sua vida. O terceiro, quando você reconhece que hoje você ganha mais do que gasta, ou ganha menos do que gasta, então essa conta não bate. E a partir daí que você reconheceu qual é a sua deficiência, você vai para realizar a transformação, que é começar a poupar, ou a começar a economizar, ou a começar a ganhar mais, que é a terceira renda, conseguir outras rendas para que você possa aumentar os seus recebíveis. Então, quando a gente passa por todas essas etapas, a gente chega em estar consciente de que melhorou o capital financeiro, a gente vai para os investimentos. E aí, por que é importante eu conhecer de investimento, Mônica? Eu estou toda endividada, estou com o SPC Serasa, estou com a mulher da Avon, a mulher da Natura, e estou toda... E como é que eu vou investir? Gente, quem guarda, já dizia minha avózinha, quem guarda tem. Sabe aquele ditado que dizia assim? Quem guarda tem, quem come hoje, guarda para depois, come 2 vezes. E vários ditados dos nossos avós, né? Que a gente não leva adiante. Mas aquele ditado que diz assim, vou comer aqui, vou guardar, porque de noite eu vou comer de novo. Então, você come 2 vezes. Ou vou gastar, mas vou me preocupar em guardar um pouco, porque se eu precisar de alguma reserva de emergência, eu guardei. Então, quem hoje guarda e poupa, tem um futuro muito mais promissor. Porque o investimento, ele não é a curto prazo, ele é a longo prazo. Isso significa o quê? Que você começando a poupar um pouquinho hoje, todo dia fazendo disso uma rotina e um hábito, se forçando a guardar pelo menos algo do que você ganhou, você vai ter lá na frente muito mais tranquilidade para resolver suas finanças. E aí, como é que eu faço isso? Foi aquela fórmula que eu dei, 50, 30, 20. Como é que é essa fórmula do 50, 30, 20?
50 eu vou pagar minhas despesas básicas, que é necessário porque eu preciso sobreviver. Então, eu vou pagar aluguel, colégio de menino, luz, alimentação, coisas que eu não posso ficar sem ter. Dos 30, eu vou tirar para o lazer, porque é importante, é terapia. Vou tirar para um salão para fazer minha unha, vou comprar uma roupa. E os 20% eu tenho necessariamente que usar para duas coisas, né? E às vezes eu até boto a terceira coisa. Mas as duas coisas principais é o quê? Guardar 10% e pagar dívida, no caso, se você for uma pessoa que esteja com algumas dívidas. Sempre esses 20% você vai estar guardando um pouquinho e pagando uma dívida. Se você não tem dívida, glória a Deus, amém, você vai guardar 10% e os outros 10% você vai poder investir. Aí você vai poder ver um fundo de renda fixa, que é isso que eu vou explicar nessa noite. Os outros 10% você vai poder dar para a igreja, porque quem é religiosa dá 10% do dízimo. Você vai fazer com os outros 10% o que você achar melhor para se organizar. Certo? Então, como é que eu digo, nesses 20% que eu estou separando, Mônica, onde é que eu boto esse dinheiro? E aí que eu digo para vocês, meninas, o importante é vocês entenderem como é que funciona a moeda do dinheiro. Foi isso que o filmezinho passou. Quando você tem um dinheiro no banco, você tem um banco lá disponível, algumas formas de investir. Aí tem o banco roxo, que todo mundo tem, que é aquele banco digital. Aquele banco roxinho, ele tem lá as caixinhas de reserva. Você pode botar para guardar. Essas caixinhas rendem através da Selic. Aí eu vou dar alguns termos técnicos que vocês precisam conhecer para a gente avançar nessa parte de investimento. Primeiro termo técnico, poupança. O que é poupança? A maioria vai dizer, poupança é aquilo que eu boto lá para guardar. Verdade. Vou contar uma historinha para vocês entenderem como surgiu a poupança. A poupança, no início do Brasil colônia, quando Portugal colonizou o Brasil, existia muito capital através da troca de escambo, que a gente chama troca de moeda através de mercadorias. Só um minutinho, por favor. Então existia o escambo. O que era o escambo? As pessoas trocavam mercadorias, porque não existia o papel moeda, não existia o dinheiro. Então, as pessoas que estavam plantando cacau queriam café. E as pessoas que estavam plantando cana-de-açúcar queriam metal, queriam o ferro. E aí, como é que eles faziam para poder se comunicar? Eles trocavam, eu tenho uma saca de trigo e preciso de sua especiaria, eu preciso da sua, sei lá, do seu corante, na época tinha as especiarias que era alecrim, preciso disso, então vamos trocar, quantos pesos é o seu? Tenho aqui 1 quilo, 1 quilo por 1 quilo, então eles criaram uma moeda de troca. Na época da colonização, quando o dinheiro foi criado, meados lá da colônia de 1500, na época de Dom Pedro, que veio descobrir o Brasil, tinha muitos escravos. E na época dos escravos, a Caixa Econômica mesmo ela foi criada na época da escravidão. Para quê? Qual foi o objetivo da Caixa Econômica? Que o governo federal criou a Caixa Econômica. A história da Caixa vem dessa época da colonização e da escravidão. Os senhores de engenhos, para libertar os escravos, pagavam a alforria deles. Eles pagavam para ter a alforria. Eles trabalhavam, pegavam o dinheirinho e pagavam a sua liberdade. Alguns escravos libertos continuavam trabalhando e continuavam a receber dinheiro, mas não tinham onde botar. Então, eles guardavam debaixo do colchão, eles guardavam na senzala, aí um outro ia lá e roubava, eles ficavam sem dinheiro. Tinha um monte de problemas porque eles não tinham de guardar as moedas que ele ganhava da alforria deles. E a Caixa Econômica veio com o intuito de criar, tanto que o primeiro nome da Caixa Econômica foi Morro do Escravo Miguel.
era o nome da Caixa Econômica logo quando iniciou. Morro dos Banco de Poupança, Morro do Escravo Miguel. Então, o Brasil Colônia criou, através do Dom Pedro II, a Caixa Econômica para que os escravos pudessem depositar o dinheiro deles na poupança. Então, a poupança é uma coisa bem antiga, na época da escravidão, e que os escravos guardavam o dinheirinho na poupança, através da cadernetinha lá, anotada do gestor lá do banco, para quando eles tivessem uma quantidade de dinheiro suficiente, eles comprassem a liberdade de um ente querido, um parente ou de outra pessoa. E com isso se criou o nome poupança. O que acontece com a poupança? A poupança hoje funciona como? Você abre uma conta poupança, bota o dinheiro lá e rende, e hoje os juros de 0,50%. Então, é 0,5%, 0,5%. Não chega nem a 1%, é 0,5%. Se você tem R$100 lá, ou vamos lá, vou botar melhor, se você tem R$1.000 lá, a 0,5%, você está ganhando R$20. Não, R$10, desculpe. 20%, não, R$20, isso, R$20. Se você tem R$1.000 a 0,5%, você está ganhando R$5. Não é isso? 100 vezes 0,5, R$5. Então, a cada R$100 que você bote na poupança, você ganha R$5. Porque o 0,5% significa que o banco pegou o seu dinheiro, e é por isso que eu estou falando para vocês como é que funciona isso. Você depositou seu dinheiro lá. Você depositou R$1.000 a 0,5%. Você tem R$5 com R$1.000. Se você botou R$1.000 na poupança, em 30 dias, rendeu R$5. Se você tirar o dinheiro antes, você não ganha nada. Porque a forma de cobrança da poupança é que você não pode mexer naquele dinheiro por 30 dias. E esse 0,5% significa que o banco vai te pagar, vai te remunerar por você ter deixado o dinheiro parado. Tá dando para entender por que o banco paga esses juros? Porque é uma forma de ele te dar rentabilidade financeira, de ele te remunerar por você deixar o dinheiro sem movimentar. E por que acontece isso, Mônica? Por que o banco me paga para poder eu deixar meu dinheiro lá parado, investido? Porque o banco, ele é obrigado, através do Banco Central, que é o pai dos bancos, a transferir esse dinheiro que está na conta corrente ou poupança como depósito compulsório para o Banco Central. Então, não é porque o banco é bonzinho, não, viu, gente? É porque o Banco Central, que é o pai dos bancos, obriga todos os bancos, se o correntista, o poupador, deixar dinheiro na conta parado, ele é obrigado a remunerar, dar comissão pelo aquele dinheiro. Então, tem muita gente que tem dinheiro parado na conta corrente, que não investe e não sabe que está perdendo dinheiro, porque os bancos estão pegando aquele dinheiro que deixou parado, emprestando a juros, ganhando dinheiro em cima do seu dinheiro. Por isso a importância de não deixar dinheiro parado na conta, e sim sempre estar pensando em investir. Porque a partir do momento que você investe, o banco é obrigado a pagar a sua comissão, que é essa remuneração, essa rentabilidade. E aí, como é que eu faço para fazer o dinheiro? Como dizia aquela mulher de uma novela que tinha, quero fazer meu dinheiro virar filhinhos. Ela dizia assim, vou fazer meu dinheiro multiplicar, virar filhinhos. Como é que eu faço isso? Como é que eu boto meu dinheiro para render? É deixando em uma aplicação financeira. A primeira aplicação feita foi a poupança. Criaram-se a poupança, todo mundo botava lá, e hoje a poupança rende 0,5% mais TR. Esse indexador caiu. Tá vendo? Oi, gente. Voltou aqui? Voltou aqui? Voltou, não foi? Voltou, não foi? Foi, caiu. Caiu. A internet tá ruim.
A internet com essa chuva vai continuar. A internet com essa chuva vai continuar dando essas interferências. Vou tentar botar meu 4G aqui para, se tiver alguma coisa, eu entro pelo celular. Espera aí. Vou tirar aqui o meu celular. Pronto. Ativar Bluetooth. Se cair, eu volto pelo celular. Sim, então vamos lá. Como eu estava falando da poupança. A poupança é 0,5% mais TR. Só que essa TR é muito pouco, é um indexador que o governo federal dá como cortesia. Então, hoje, em média, a poupança está dando 0,65, 0,60. Vai depender muito da TR. É um investimento básico, mas para quem tem dinheiro acima de R$ 1.000, não vale a pena estar na poupança, tá? Porque você estaria perdendo remuneração. Por que isso? Porque tem investimentos que pode estar dando até 1% de juros. Então, ao invés de você ganhar 1% de juros, você ganha 0,5%, você está ganhando a metade do que deveria estar ganhando naquele investimento. Então, o que é que eu aconselho? Tem acima de R$ 1.000, vai pegar um outro investimento que eu vou falar aqui deles, que vai facilitar o seu entendimento quanto a essas aplicações. Quais são os outros investimentos? E aí eu vou tentar compartilhar minha tela aqui para botar. Eu falei da poupança, porque a poupança, se for para você começar a investir, vale a pena você começar com R$ 100 todo mês. Todo mês você vai botar aqueles R$ 100 na poupança. No período de um ano, você vai ter R$ 1.200. Então, você vai ter guardado obrigatoriamente dinheiro. Ah, Mônica, eu não consigo me dar bem com poupança, porque eu boto na poupança e eu tiro. Eu boto nesse mês, junto 2 meses, depois eu tiro. Porque é muito simples eu tirar dinheiro de poupança, porque eu tenho um cartão, eu tenho internet, eu vou lá pelo aplicativo e tiro o dinheiro quando eu preciso, quando eu dou uma dor de barriga, que eu poderia viver sem, mas termino usando aquele dinheiro a meu favor. O que é que eu aconselho? Quem ainda não tem o hábito de poupar, de guardar, pode estar fazendo uma poupança forçada. E essa poupança forçada, eu digo que é o quê? Uma previdência mensal. Eu vou falar sobre previdência e vocês vão entender como a previdência pode ser um bom instrumento para você guardar dinheiro. Vamos lá. Começar com o primeiro investimento que eu falei, foi a poupança. Eu vou para os outros investimentos de renda fixa. O vídeo que eu passei, cadê? O vídeo que eu passei falando sobre renda fixa. Espera aí, só um minutinho que eu vou copiar aqui, gente. Vocês estão vendo aí, né, o vídeo aqui, a telinha. Pronto, vamos lá. Eu vou conseguir aqui botar no final dele, só um minutinho, que eu falo sobre investimento. O CDB, o LCI, toda essa parte de renda fixa. Por que o nome é renda fixa? Porque ela é uma renda pré-fixada. O que significa renda pré-fixada? Ela tem a obrigatoriedade de te dizer a taxa antes de você contratar. Por exemplo, eu vou contratar um LCI. O que é um LCI? É uma letra de câmbio de imobiliária. O que significa isso, o LCI? O LCI significa que o banco vai pegar o seu dinheiro e vai investir em imóveis. Vou dar um exemplo do banco da Caixa Econômica. A Caixa Econômica vai, pega lá seus R$ 1.000 no LCI, te paga uma taxa de 1%. Aquele dinheiro que você deu de R$ 1.000, ela vai investir em imóveis. Certo? Então, ela vai dizer o quê? Olhe e use-lhe. Eu peguei seu dinheiro e eu vou comprar imóveis e vou financiar. Então, seu dinheiro vai servir para o financiamento de uma casa própria para outra pessoa. E eu vou te pagar por isso, pela sua cota parte de contribuição, 1%.
Então, todo mês eu vou passar para você 1% do que você poupou, do que você guardou em remuneração. Esse dinheiro que você deixou no banco, ele vai financiar imóveis e aí vai reverter para te pagar esses juros. E você está sendo como se fosse uma sócia do banco que você investiu. Tá dando até aí para entender, né? Como é que funciona essa sistemática. Então, como é que funciona quando você aplica no LCI? Você tem que, obrigatoriamente, contratar isso no banco a uma taxa pré-fixada. Essa taxa pré-fixada, o banco vai te dizer assim, hoje a Selic, o que é a Selic? Vamos voltar para o que é o Selic. Selic é uma taxa de juros do governo federal. O governo federal, quando fala de inflação, você sempre ouve falando da taxa Selic. Como é que essa taxa Selic é? Ela é um medidor de como está a inflação no Brasil. Então, se a inflação hoje está 12%, e aí toda vez você ouve aí na rádio, no jornal, na televisão, o Banco Central aumentou a taxa Selic, o Banco Central aumentou a taxa, se reuniu através do cupom e aumentou a taxa Selic para 13%. Aí quem não sabe o que é, fala assim, meu Deus, que desgrama, todo dia essa taxa Selic sobe, é a inflação que está subindo. Com certeza, a inflação está tendo variação e, por isso, a taxa Selic vai ser um parâmetro para que o Banco Central possa remunerar através de investimento, pagar empréstimo, cobrar juros de empréstimo, botar taxa de cheque especial, taxa de juros do cartão. Tudo isso é feito pela taxa Selic. Por isso que ela impacta muito no nosso convívio financeiro. Toda vez que vocês ouvirem taxa Selic, vocês vão entender que vai mexer na taxa de juros. Certo? Então, quando você falar, Mônica, eu quero investir a curto prazo. Eu tenho... Sempre, gente, quando a gente vai investir um dinheiro, a gente tem que ter a noção de 4 variáveis. Quais são essas 4 variáveis? Por quanto tempo eu vou investir? Quanto tempo eu vou deixar esse dinheiro no banco? Para que eu vou usar esse dinheiro? E qual o período que eu vou resgatar ele? Deu para entender? São 4 variáveis que você vai ter que pensar na hora de investir o seu dinheiro. Primeiro, para que eu quero aquele dinheiro? Qual é o objetivo que eu estou guardando? Quanto tempo eu vou deixar ele no banco? Para quanto tempo eu vou poder investir todo mês? Quando é que eu vou poder resgatar? E qual a taxa de juros que eu vou ter que receber daquilo ali? Você tem que saber tudo isso aí, porque a primeira coisa que o gerente vai te perguntar é, Aline, quanto tempo você vai deixar esse dinheiro parado? Ou, Rosana, você vai investir por quanto tempo? Eu ganhei aí uma causa trabalhista, 10 mil, vou deixar aplicado. Primeira coisa que o gerente vai perguntar, por quanto tempo, qual o prazo que você tem previsão de resgatar isso? E para qual objetivo você está guardando aquele dinheiro? Então, vamos para um caso prático. Até para explicar os tipos de investimento, eu tenho que mostrar para vocês o caso prático. Vamos lá. Flora ganhou um... Daqui, peraí, pronto, aqui. Flora ganhou uma ação na justiça. Amém? Amém. Tá? Ganhou 100 mil reais. Vamos profetizar. Depois eu profetizo com a loteria, porque a loteria é uma coisa mais, né, difícil. Mas vamos para a ação na justiça. Ganhou 100 mil. Aí Flora não quer comprar casa, não quer gastar dinheiro, porque ela já está com a vida dela perfeitinha. Esse dinheiro veio de renda extra. E aí Flora vai no banco e fala assim, chegou na minha conta 100 mil, o que é que eu vou fazer com esse dinheiro? Eu não quero gastar agora. Eu vou comprar minha casa, mas ano que vem. Ou seja, daqui a um ano, 12 meses. E eu quero pegar esse dinheiro e fazer ele render. Porque esse dinheiro vai ter filhinhos, né? Sempre que eu falo, né? Esse dinheiro vai parir. Então, se esse dinheiro vai parir e vai ter filhinhos, eu preciso botar ele em um local
seguro e um local que me dê um rendimento bom. Então, Flora vai no banco, qualquer banco lá, e vai perguntar: qual o investimento que você tem aí para mim, para esses 100 mil? Aí o gerente do banco vai dizer: olha, dona Flora, quanto tempo a senhora vai deixar esses 100 mil parado? 12 meses, um ano, porque eu só vou comprar meu imóvel ano que vem. Ou vou fazer minha viagem, como ela disse que gosta de viajar, vou fazer minha viagem, vou para os Estados Unidos, sei lá, vou fazer qualquer coisa ano que vem. E aí você vai se organizar para usar aquele dinheiro com um ano. Beleza? Beleza. Aí o gerente do banco vai te dizer: a senhora quer pagar imposto de renda no rendimento? Porque como é que funciona? Toda vez que você aplica o dinheiro, em cima do dinheiro que você aplicou, na remuneração criada, ou seja, quando rendeu, do rendimento entra juros e IOF. E entra imposto de renda. Por que acontece isso? Porque o governo é seu sócio. Sempre. Então, se você pegou dinheiro, 100 mil, aplicou lá 1%, ganhou R$1.000. Dentro desses R$1.000 que você ganhou, o governo vai querer a ponta dele. Então, ele vai tirar o imposto de renda. Ele vai ter um tributo, que chama de IOF, que é 0,56%. Então, aí vai tirar, aí, em média, sei lá, R$30, R$36 de IOF. E você vai ter um rendimento líquido, de 900 e pouco, em vez de 1.000. Beleza? Então, fora os 100 mil que você teve, você vai ter 900 e pouco de rendimento, porque dentro daqueles 1.000, do 1% que você teria direito, já se saiu o imposto de renda, já se saiu o IOF, e já está tudo líquido, para você poder usar aquele dinheiro. Aí o gerente do banco vai dizer para a Flora: Flora, se você deixar essa aplicação no LCI, que está aqui, gente, na tela, LCI, ó, letra de crédito imobiliário. Se você deixar essa aplicação, ela é uma renda fixa. Significa o quê, gente, que eu acabei de falar? Ela não corre risco de perder dinheiro. Porque eu vou dar mais para frente renda variável, e você vai ver que renda variável, o tipo de renda variável, você perde dinheiro se não render o que você precisa render. Tá? Então, a segurança, Flora é uma pessoa muito comedida, uma pessoa muito segura, ela é uma pessoa conservadora, ela não quer correr risco. Então, Flora vai dizer: eu quero uma aplicação que eu não corra risco. Eu não quero investir meu dinheiro para que eu perca meu capital. Então, Flora vai dizer: esse LCI, gerente, é como? Aí ele vai dizer: é um crédito imobiliário. Troque miúdos. Eu vou pegar o seu dinheiro, dona Flora, e vou comprar imóveis. Esses imóveis vão ser financiados, e o que eu ganhar desses imóveis eu vou te remunerar. E a senhora não vai perder o seu dinheiro. Ao contrário, a senhora vai ganhar a remuneração. E aí ele vai investir no LCI. O LCI é uma cédula de crédito imobiliário na qual o correntista só faz botar o dinheiro dele e o banco faz todo o resto. Ficou entendido? Aqui ele diz assim, ó: é um tipo de investimento de renda fixa, como eu expliquei, que financia o setor imobiliário. O investidor empresta seu dinheiro para a instituição financeira, que, por sua vez, utiliza para quem quer financiar. Essa aplicação, ela é isenta de imposto de renda. Mas, Mônica, você não me falou que renda fixa entra IOF, imposto de renda? Por que essa não tem? Porque essa aplicação, o governo federal utiliza para financiar Minha Casa Minha Vida, habitação, moradia. Então, ele te dá um bônus. Olhe, Flora, por que você me deu esse dinheiro para poder financiar as casas do povo? Eu vou tirar o seu imposto de renda. Então, esse tipo de investimento hoje, para a pessoa de baixa renda, renda fixa, que quer uma coisa que renda conservada, sem correr risco, isento de imposto de renda, só pagando o IOF, é o melhor investimento. Qual é a diferença desse em relação à poupança? Esse, além de render mais, porque ele está atrelado ao quê? Aos juros, à Selic. Aquilo que eu falei, a taxa de juros cresce, seu investimento cresce.
Então, ele, como está atrelado à Selic, que não é o caso da poupança, que está atrelado a 0,5 mais TR, ele rende mais. Então, enquanto a poupança rende 0,5, ele rende 1%. Ele não tem imposto de renda, a poupança também não tem imposto de renda. Qual a diferença maior dele também? Ele te dá uma garantia de que você vai ter uma rentabilidade pré-fixada. Você sabe a taxa que você vai receber dele no final do mês. Então, o gerente já vai te dizer que você vai ter um rendimento fixo e livre de qualquer ônus. Ele, além de ser bom, ele ainda tem um fundo garantidor, que foi aquilo que o videozinho falou. O que é o fundo garantidor? Se o banco, que não é o caso da Caixa, que não vai falir, mas digamos que você investiu o seu dinheiro no Banco Inter, ou no Banco Nubank, ou nesse azulzinho, amarelinho, todos os bancos digitais. Se você investiu em CDB, em LCI, eu vou falar de CDB mais na frente, mas falando de LCI, se você investir em LCI nesses banquinhos, que não é do governo federal, mas não é um banco privado de nome como o Bradesco, se um banco desse quebrar ou falir, esse tipo de aplicação tem o governo federal por trás, dando um fundo garantidor de que você pode receber de volta todo o seu dinheiro. Então, mesmo que o banco deixe de existir, o governo te devolve o dinheiro que você tinha investido lá. Isso é para em caso de quebra de banco, ter esse fundo garantidor. Que não é o caso de você investir em um banco como o Banco do Brasil, Caixa Econômica, que são bancos seguros do governo federal. Para falir vai ser mais difícil. Então, o LCI hoje, para quem tem uma renda baixa, média, e que quer investir um dinheirinho, quer colocar um valor para depois usar a longo prazo, é um dos melhores investimentos. Ele é a longo prazo, gente. Por que ele é a longo prazo e não a curto prazo? O que é curto prazo e longo prazo? Curto prazo é aqueles investimentos que você vai pegar hoje o dinheiro e daqui a 3 meses você vai usar. Longo prazo é quando você vai pegar aquele dinheiro e só vai usar depois de 1 ano. Tá dando para entender? Esse daqui, o gerente vai te dizer que você só vai poder mexer nele depois de 9 meses. Necessariamente ele vai ter que parir, ele vai ter que ter um filho depois de 9 meses. Então, você não vai poder mexer nesse dinheiro antes de 9 meses. Então, você tem que ter a certeza que esse dinheiro não vai fazer falta. Você vai deixar ele lá aplicado para depois de 9 meses você pegar e ver o resultado. Beleza? Ele rende muito bem e é um dos melhores investimentos hoje para a pessoa física. Para a pessoa jurídica, eu vou dar agora o CDB, que aí eu vou explicar o que é o CDB. Então, nós falamos em poupança, nós falamos em LCI, e agora a gente vai falar do CDB. O que é o CDB? CDB é um depósito bancário igualzinho ao LCI. A diferença do CDB é que ele tem imposto de renda. Vamos lá, vou mostrar aqui o CDB. Vou mostrar para vocês o CDB. O que é o CDB? O CDB é um certificado de depósito bancário que te dá um investimento fixo também, uma renda fixa. Tudo que vier fixa, você já associe que você não perde capital, tá? Você não perde dinheiro. Não vai ocorrer de você não ter seu R$ 1.000 investido, seus R$ 100.000 investido comido pelo banco, ou pelo governo, pelos juros. E aí, quando eu falar sobre renda variável, eu vou explicar que na renda variável você corre riscos. No CDB, ele é uma renda fixa, você não corre riscos, certo? E ele é o que tipo de investimento, o CDB? O CDB é um título de crédito bancário. Significa que o banco vai pegar o seu dinheiro e emprestar para um cheque especial, para um cartão de crédito, para um empréstimo de um consignado, para um CDC, que é o empréstimo direto ao consumidor. O dinheiro que está ali, que o banco pegou de você, emprestado, ele está cobrando juros para um terceiro, e por essa cobrança de juros, ele vai te remunerar. Esse CDB funciona como o banco vai pegar o seu dinheiro e emprestar para outra pessoa pagar juros. Dos juros que ele cobrou,
Vamos lá, hoje para um empréstimo de CDC está 4,5%. O banco vai pegar esses 4,5%, cobrar do terceiro. Quando o terceiro pagar o empréstimo, ele vai pegar aquele dinheiro dos 4,5% e vai te remunerar em 1%. O banco ficou com quanto? 3,5%. Então, esse CDB é muito parecido com o LCI. A diferença dele é que não é imobiliário como o LCI é comercial, para empréstimos comerciais. E a diferença é que paga imposto de renda. Então, quem tem um valorzinho pode colocar o dinheiro no CDB, porque ele pega aplicações a partir de R$1.000, de R$100, de R$50, de R$500, depende do banco. Tá? No caso do LCI, cada banco tem um valor pré-fixado para você investir. O gerente vai dizer, ó, dona Flora, 100 mil, tudo bem, mas, ó, se fosse 20 mil, olha, 20 mil eu não posso botar em LCI, eu vou ter que botar em um CDB. Olha, Tininha, dona Tina, 5 mil, a senhora pode aplicar no CDB. Por que ele fala no CDB? Porque o CDB, ele não tem um limite de aplicação. Você pode botar qualquer valor, tá? E ele rende muito mais do que a poupança. Apesar de ele ter imposto de renda e a poupança não tem imposto de renda, ele rende mais do que a poupança. Hoje a poupança estaria com 0,6 de juros, o CDB está em torno de 0,8, 0,9, não chega a ser 1% igual o LCI, mas ele está em torno de 0,8, 0,9, então vale a pena você investir mais em um CDB do que em uma poupança. Ficou tranquilo? O CDB também tem fundo garantidor de crédito, que significa que se o banco quebrar, o governo federal vai te devolver o dinheiro seu que estava lá guardado. Não vai comer como comeu na poupança naquela época lá do Collor de Mello. Você não vai perder o seu dinheiro. Já a poupança corre risco. Se tiver alguma mudança do governo federal, de você ter seu dinheiro lá usado para outra coisa. No caso do CDB, não. O CDB é um certificado que é seu como titular, e aí você é remunerado por emprestar esse dinheiro ao banco. Tá? Vamos agora falar do outro investimento de renda fixa. Nós já falamos de poupança, CDB, LCI. Tem outro rendimento, tem outra linha de rendimento pré-fixado? Tem. Qual é a outra linha de rendimento pré-fixado? Tesouro Nacional. Todo mundo aqui sabe o que é Tesouro Nacional? Se não sabe, vai saber hoje. Tesouro Nacional é nada mais, nada menos do que o governo federal pegando o dinheiro diretamente com o contribuinte para investimento. Então, eu quero aplicar no Tesouro Nacional. Como é que eu faço, Mônica? Você vai pegar o seu dinheiro, vai entrar no portal do Tesouro Nacional, diretamente com o governo federal, e vai investir emprestando para ele. E o governo vai te remunerar por isso. Então, quando você aplica no Tesouro Nacional direto, você tem a rentabilidade do governo federal, dizendo que vai te honrar pelo aquele dinheiro que você investiu. É uma linha muito mais complicada para investimento, porque precisa que você tenha que entrar no portal, comprar um título de Tesouro Nacional. Você vai comprar como se fosse um pedacinho do governo, é como se você fosse um pequeno sócio do governo. Então, você vai comprar um título de renda fixa do Tesouro Nacional e vai ser remunerado quando você vender aquele título. Então, o Tesouro Nacional, quando você bota essa linha de crédito, eu vou colocar, interromper esse daqui, vou botar para a gente poder ler, que eu gosto de mostrar a leitura, para você entender quando eles dizem assim, eu quero investir no Tesouro direto, no Direto Nacional, como é que eu faço? Aí você tem que saber que há vantagens e desvantagens. Existem as duas coisas, vantagens e desvantagens de investir no Tesouro Direto. Eu, particularmente, não gosto, porque a gente fica muito preso à linha do governo, para o governo ter que remunerar. Mas a maioria das pessoas que são investidoras tem um dinheirinho lá no Tesouro Direto, porque é uma segurança
que quando tiver algum tipo de viés em investimentos, ela pode tirar. O Tesouro Direto é um programa do governo federal, desenvolvido em parceria com a Bolsa de Valores, que permite à pessoa física comprar títulos públicos federais pela internet. Esses títulos são considerados um dos investimentos mais seguros do país, pois são garantidos pelo Tesouro Nacional. O programa foi criado para democratizar o acesso a esse tipo de investimento. Pequenos investidores. Como é que funciona? A empresa, que é no caso o governo federal, vai pegar o seu dinheiro emprestado e, em troca, vai te pagar juros. Esses títulos são emitidos pelo governo federal para financiar outras coisas, né? Saneamento básico, pontes, estradas. E aí ele vende um pedacinho das ações dele para o povo. Esses títulos têm segurança, Mônica? Tem. Eles são seguros, são considerados como investimento mais seguro, porque o governo vai difícil quebrar e não te pagar. A rentabilidade é boa, porque é pré-fixada ou pós-fixada, que no caso de pós-fixada, você recebe de acordo com a Selic que for subindo. Então, os juros vai subindo, você vai recebendo. Não tem uma taxa fixa. É transparente, porque o título é do governo, então o governo vai dizer quanto é que ele vai te pagar, e você vai negociar e vender e comprar esses títulos para poder ter seu rendimento. Tem gente que pode estar investindo a partir de R$30. Ah, Mônica, eu quero investir todo mês R$50 no título Tesouro Direto. Tranquilamente, você vai entrar na sua conta do seu banco e vai pedir para que ele te libere o acesso para você comprar o título público através do Tesouro Direto. Ficou tudo entendido? Ah, eu tenho um banco X. Meu gerente, ó, eu quero todo mês investir R$50 aí no Tesouro Direto. Ele vai te dizer como você vai comprar aquele título todo mês. Todo mês, aqueles seus R$50 vai comprando uma cota à parte do título do governo. E aí, se eu quiser resgatar esse dinheiro, você vai ter que vender esse título no mercado. Mas na própria plataforma que você comprou, você consegue vender. Beleza? Vamos adiante. Já falamos de poupança, CDB, LCI, Tesouro Direto, e agora eu vou falar sobre previdência. Gente, todos esses daí que eu estou te dando são renda fixa, que eu explico de novo. Renda fixa que significa que você não vai perder dinheiro. É um investimento seguro. A sua remuneração pode variar para mais ou para menos, mas o seu capital não vai ser perdido. Joia? Agora eu vou falar de previdência privada. Vamos lá. Se todo mundo soubesse que previdência privada não é o INSS, ia todo mundo investir um pouquinho em previdência privada. Vou explicar o que é previdência privada. É um investimento de longo prazo oferecido pelas instituições financeiras que visa complementar sua aposentadoria do INSS ou garantir uma renda extra no futuro. Trocando em miúdos, me aposentei, não pago mais INSS, quero guardar dinheiro para quando eu me for, minha filha ter uma renda aí todo mês. Ou quero guardar um dinheiro para daqui a 2 anos ou 1 ano eu mandar minha filha para os Estados Unidos. Ou para minha filha formar. Pronto, para minha filha formar. Minha filha vai acabar a faculdade, eu quero fazer a formatura dela. Essa forma de rendimento, previdência privada, serve também para isso. Então, você pode escolher a previdência privada, tanto para você se aposentou, ter uma renda extra, todo mês receber um complemento da sua aposentadoria. Me aposentei, Mônica, recebo R$2.500, mas é pouco. Então, se eu tivesse uma previdência privada, que eu viesse pagando, quando eu me aposentasse, eu ia ter uma complementação de mais R$1.000. Como é que funciona isso? Eu estou trabalhando aqui, ativa. Eu recebo meu salário, eu pago meu INSS. Ou eu sou empresária
e tenho o meu emprego, tenho a minha empresa. Eu contribuo com o INSS através do tributo da empresa. E, paralelamente, eu pago R$ 100 todo mês para uma previdência privada. Isso no período a longo prazo de 5, 10 ou 15 anos, eu quero ter uma renda mensal de R$ 1.500. Então, todo mês você vai contribuir para aquela previdência privada que você escolheu, o banco que você escolheu, paralelo ao que você contribui para o INSS. No final do período que você estipulou, você pode fazer duas coisas. Ou resgatar a previdência toda, e aí se você acumulou lá 100 mil, 200 mil, você vai receber ela de vez, ou você pode usar para reverter como renda complementar. Todo mês você tira os juros, R$ 1.500. E complementa a sua aposentadoria. Está dando para entender o que é previdência privada? Então, previdência privada nada mais é de contribuições que você deixa guardado para no futuro você ter uma renda extra ou complementar a sua aposentadoria. Eu aconselho sempre quem investir em previdência privada não converta em aposentadoria. Por quê? Se alguma coisa acontecer com a pessoa, os herdeiros não recebem. Você perde aquele dinheiro que você contribuiu todo mês. Então, quem investe em previdência privada, eu aconselho a fazer tempo certo. Que é o quê? Todo mês eu vou depositar, mas daqui a 5, 10 anos eu vou tirar. Eu vou resgatar em dinheiro. Porque se algo acontecer nesse período, os seus beneficiários podem tirar aquele dinheiro. Então, é uma reserva de segurança importante para todo empresário ou todo funcionário que tiver querendo guardar dinheiro, poder ter uma reserva emergencial guardada em outro lugar. Quando eu falei que a poupança, Mônica, na poupança eu tiro, eu não consigo guardar dinheiro na poupança, porque a poupança, eu dei uma dor de barriga, eu vou lá e saco. É uma ótima forma de você guardar dinheiro, é pagando mensalmente uma previdência privada. Porque quando você precisar, necessariamente você pode chegar lá e resgatar. E você não fica atrelado a correr o risco de seu dinheiro ficar preso ou você sacar sem ver que o dinheiro acabou, né? Olha, me perguntaram aí qual é o rendimento do Tesouro Direto. Hoje, o Tesouro Direto pode ser tanto pela Selic quanto pelo juro pré-fixado. Então, hoje está em média de 101% do CDI. O que é o CDI? Varia de acordo... Então, assim, vamos lá. Está rendendo atualmente hoje 15% ao ano. Aqui, ó, gente, botei aqui, ó. O rendimento do Tesouro Direto varia de acordo com o título escolhido. Você pode usar a taxa da Selic, como você pode prefixar ele, vai depender do que você quer comprar. Hoje ele está rendendo 15% ao ano, porque a taxa da Selic está alta. Os juros estão altos. A taxa básica de juros está alta. Então, todo mundo que investe hoje está ganhando dinheiro porque os juros estão altos. Então, hoje você pode ser remunerado a 15% ao ano por estar investindo no Tesouro Direto Nacional. Então, mais do que 1%, 1 em alguma coisa, 1,12, 1,13, que em média é a taxa Selic. 100 e pouco, 101% ou 105% do CDI. O que é o CDI? O CDI é a Câmara vou botar aqui para vocês entenderem. O CDI é a Câmara onde calcula essa taxa, tá? O CDI é o Certificado de Depósito Interbancário, é onde calcula a taxa de juros. Aí, ó, o CDI, ou Certificado de Depósito Interbancário, é uma taxa de juros utilizada em empréstimos para os bancos. Então, esse CDI, quando você diz assim, está rendendo 100% do CDI, significa que está rendendo 100% dos juros. Tem 105, está rendendo um pouquinho mais do que a Selic, do que os juros. Está dando para entender? Então, basicamente é isso. A previdência privada, como eu coloquei,
ela serve para você guardar um dinheiro, poupar um dinheiro sem poder mexer, porque você não vai poder ficar resgatando como você resgata em poupança. Então, você tem que saber como é que você vai estar investindo todo dia esse dinheiro. Eu vou dar um exemplo de previdência. Minha filha, queria ir para os Estados Unidos para estudar inglês. Desde quando ela tinha 10 anos, eu guardava na Previdência R$ 200. Hoje ela está com 19. Nesse período de 9 anos, eu já tenho um capital lá de 70 mil, que vai servir para ela ir para os Estados Unidos. Esse é um dos exemplos. Ah, minha filha vai fazer 15 anos, Mônica. Eu quero fazer os 15 anos dela. Começa a guardar agora, guardando em uma previdência como um projeto, e quando ela fizer 15 anos, você resgata e faz os 15 anos dela. Eu estou dando exemplos de como você pode guardar o dinheiro com previdência privada, rendendo tão bem quanto renda fixa. Agora, é um outro tipo de investimento a longo prazo. Não vai ser para você fazer um projeto daqui a um ano, porque você vai pagar imposto de renda desnecessariamente. E taxa de saída, taxa de entrada, que é o que tem de taxas para investir na previdência privada. Alguma dúvida sobre renda fixa ainda? Então, agora vamos para a renda variável. O que é o investimento de renda variável? É aquele investimento que seu capital pode ocorrer de ser perdido. Ele rende mais, ele tem uma variação maior, ele te dá uma remuneração maior, você pode ganhar muito dinheiro, mas também você pode perder muito dinheiro. Deu para entender? Como é que funciona a renda variável? A renda variável funciona em alguns tipos de investimentos. Ações. Ações são um tipo de renda variável. Compra de commodities, que a gente chama de fundos imobiliários. Alguns tipos de fundos imobiliários são rendas variáveis, porque ele pode estar rendendo muito e, ao mesmo tempo, ele pode cair através de alguma variação do mercado e perder dinheiro. Vamos botar aqui para vocês entenderem os tipos. Tipos de renda variável. Tipo de investimento de renda variável. Bom, quando a gente fala em ações, gente, pode ser ações em empresas, como pode ser ações como ouro, que não é um tipo de ação, mas é uma renda variável, ou um câmbio, que é o dólar, é uma renda variável. Ele apresenta maiores riscos, aqui, ó, apresenta maiores riscos do que renda fixa, pois os retornos não são garantidos e podem variar significativamente. No entanto, essa modalidade também oferece você ganhar muito dinheiro. Só que no nosso caso, que nós somos conservadoras, você tem que correr risco. Então, você tem que ter um perfil de moderado a agressivo para ganhar muito dinheiro. Posso investir em ações? Posso. Devo? Deve. Mas dentro de uma segurança, em algumas empresas que você vai estar investindo, você tem que estudar o capital daquela empresa. Ah, Mônica, eu quero investir em ouro. O ouro, ele tem uma variação, ele pode estar valendo mais, como ele pode estar valendo menos a determinado momento que você vai vender o ouro. É um risco variável. Ah, eu quero investir em dólar. Hoje o dólar está alto. Então, está valendo a pena investir em dólar. Mas se amanhã o dólar despencar, ter uma mudança do governo, do mercado externo, de Trump ou do governo dos Estados Unidos, e o dólar cair, baixar, que é muito difícil, mas vamos lá, que baixe, você vai ter perdido o que você investiu. Então, você perdeu o capital. Está dando para entender o que é renda fixa e renda variável? Na renda variável, você pode tanto investir em dólar, em ouro, em ações de empresas. Vou dar um exemplo. Vocês devem ter ouvido falar que as lojas americanas faliu. As lojas americanas, quem tinha ações das lojas americanas, perdeu dinheiro. Então, alguns investidores, maiorias milionários, que tinham ações das lojas americanas, que comprou ações e ficou guardando, quando a americana faliu,
ele perdeu aquelas ações, então ele perdeu o dinheiro dele investido. Beleza? Beleza. Ah, Mônica, mas eu invisto em ações da Petrobras. É uma empresa boa para você investir, porque hoje é uma das empresas que está em instabilidade. Mas já teve um tempo atrás, na época da fraude, né? Do Lava Jato, teve investidor que perdeu a Petrobras, perdeu dinheiro com a Petrobras. Então, a gente tem que ter muito cuidado no investimento de ações, porque a gente tem que estudar a empresa, estudar a ação que você... os ativos que aquela empresa tem, o endividamento que aquela empresa tem, para na hora que você comprar na Bolsa de Valores, porque esse tipo de ação é comprado em uma corretora, onde tem a Bolsa de Valores, você não perder dinheiro lá na frente. Você tem que saber a empresa que você vai investir o seu dinheiro, o seu capital. Quem quer estudar mais sobre mercado futuro, ações, de como investir, vale a pena estudar, porque é um assunto bem grande, tá? De bom conhecimento, de fácil entendimento. E quem tem um capital que pode estar investindo e testando, pode ganhar muito dinheiro. Mas isso tudo a longo prazo. Porque o que acontece? Quando você investe em uma ação, que aquela ação perde valor, se você resgata aquela ação, ou seja, se você pede para parar de aplicar, você realizou a sua perda. Você perdeu dinheiro. Mas se você deixa ela lá, não pede o resgate, e ela vai rendendo, e a ação volta a subir, você ganha dinheiro. Então, é muito quando a pessoa fala, isso é muito bolsa de valores, isso é muito sobe e desce do mercado. Então, você tem que estar acompanhando. Eu conheço muitos empreendedores que ganham muito dinheiro com ações, mas você tem que saber estudar esse tipo de investimento, porque não é um investimento fácil de investir. Ficou claro? Pronto, vamos agora falar sobre os fundos imobiliários. O que é fundo imobiliário? Fundo imobiliário é como se o banco te pagasse um aluguel daqueles imóveis que estão no fundo. Então, os fundos imobiliários é um meio de investimento que a pessoa coloca o dinheiro naquele fundo. Vou dar um exemplo prático. Vamos lá. Eu comprei um fundo imobiliário do edifício Suarez Trade. O banco me ofertou um fundo imobiliário, eu fui lá e comprei a ação do fundo imobiliário, que é a FII aqui, ó. Fundo de Investimento Imobiliários, FIIs. É uma forma de investimento coletivo em que algumas pessoas compram aquele fundo e quando o prédio está pronto, que é vendido, os aluguéis ou as vendas são revertidas para o correntista, para o investidor. Então, se une através de um recurso para aplicar em um empreendimento imobiliário. Isso é um fundo de investimento imobiliário. Isso é um fundo de investimento imobiliário. Quando vários correntistas, ou várias pessoas investidoras, botam dinheiro dentro de um fundo de um empreendimento para ganhar aquele dinheiro. Aí isso aí tem shopping, isso tem lojas, isso tem prédios, que você compra aquela ação daquele fundo imobiliário e todo mês você é remunerada por isso. E a cada 6 meses você recebe um pagamento de royalties, que a gente chama um pagamento pelo dinheiro investido. É um outro tipo de investimento, só que ele não é um investimento de renda fixa, ele é um investimento de renda variável, porque você pode ganhar dinheiro como pode perder. Ficou claro? Se tiver alguma dúvida, podem ir perguntando, viu, gente? De investimentos, o que a gente tem hoje para empreendedores, para empresárias, é muito ligado a quanto você quer investir e o prazo que você vai deixar. Então, hoje, quem já se equilibrou financeiramente, que quer guardar dinheiro sem correr risco, pode utilizar tanto as rendas fixas como o CDB, LCI e os fundos de investimentos, que são fundos de investimentos de renda fixa, como pode
no Tesouro Direto ou a Previdência Privada. Eu não aconselho hoje um empreendedor que está iniciando ou que tem um pouquinho de dinheiro vá correr riscos em ações, a não ser que já tenha estudado o mercado e que possa estar dispondo daquele dinheiro em caso de uma perda, correndo aquele risco de ganhar ou perder. Aí você tem que saber como você é como investidora, se você quer correr esse risco ou não. Ok? Tem alguma dúvida de investimento? Alguém quer tirar alguma dúvida de o que investir, o que não investir, como guardar dinheiro? A hora é agora. Tem, não tem? Então, eu vou colocar aqui um vídeo falando sobre investimentos. A gente vai ter... Só um minutinho. Eu vou passar um vídeo de como investir dinheiro com pouco dinheiro, tá? Mônica, eu tenho muito pouco dinheiro, como é que eu vou investir? Vai vir aqui agora. A minha amiga aqui vai falar com vocês sobre isso. Este é o vídeo mais aguardado do ano, porque nele eu vou te explicar quais são os melhores investimentos para quem está começando a investir. Um minuto que a internet hoje não está boa. Com R$100, R$1.000, R$10.000 ou 50 mil reais. Pode ser que você tenha R$100 para investir todos os meses ou que R$100 seja tudo que você tenha. A mesma coisa vale para todos esses valores. Ah, que festa do Até Que Enfim acabou esse ano. Olá, meninos e meninas. Eu vou fazer de conta que sou uma pessoa sóbria, afinal de contas, muito provavelmente esse é o primeiro vídeo que você vê deste canal. Sim, apesar deste canal ser o maior canal de finanças do mundo, ele é liderado por uma mulher um tanto quanto maluca que fala de sovaco, papel higiênico e investimentos, enquanto ensina você a responder a sua vida financeira. Então, se isso te atrai, já deixa seu like, a sua inscrição. E não esquece de mandar esse vídeo para a pessoa que você quer que enriqueça junto com você. Porque se você gosta mesmo dessa pessoa, você quer que ela ganhe dinheiro com você. Agora, seus inimigos, deixa eles bem longe desse canal, para eles serem pobres para sempre. Ruim isso, né? Ótimo. Porque quando eu sou boa, mas quando eu sou ruim, eu sou excelente. Vamos começar com quem tem R$100 para investir. Se R$100 é todo o dinheiro que você tem para investir, esqueça ações, esqueça fundos imobiliários, esqueça completamente poupança. Esqueça tudo! O melhor investimento para você que tem apenas R$100, ou para dar de uma vez, ou para colocar todos os meses, é um CDB que pague no mínimo 100% do CDI. CDB 100% do CDI, onde você encontra isso aqui em qualquer banco digital. Alguns bancos digitais vão te oferecer, inclusive, promoções para te dar 110% do CDI ou 120% do CDI com liquidez imediata. O que significa liquidez imediata? É que você pode tirar esse dinheiro a qualquer momento. Mas, Nath, eu queria tanto ganhar mais dinheiro com o fundo imobiliário. Quer, mas não pode. Brutal. E por que estou sendo tão dura, bruta com você? Porque essa é a realidade. E se você prender os únicos R$100 que você tem agora, num fundo imobiliário, ou em qualquer outro tipo de fundo, ou num CD bosta do bancão. O que é um CD bosta? Um CDB, que é o que sobrou depois de ser digerido pelos grandes poderosos no mercado financeiro. Eles comem tudo, ficam com o lucro e te entregam só o que sobrou. That's just the way it is. Então você vai encontrar CDBs que pagam mais de 100% do CDI, ou em corretoras de valores, ou em bancos digitais. Aliás, se você está usando o banco digital e está gostando, ajuda a comunidade Me Poupeira, comenta aqui aonde está este investimento, porque nós queremos saber. Agora, por que não é indicado para você colocar essa grana em outros tipos de investimento? Porque você não tem uma reserva de emergência. Então, se R$100 é tudo que você tem para investir hoje, o seu foco precisa estar em montar no mínimo metade
da sua reserva de emergência. Se você não sabe o que é isso, veja esse vídeo que vai aparecer o adesivinho aqui e também a galera da nossa produção maravilhosa vai deixar na descrição desse vídeo. Vamos então para o grupo dos R$1.000. Para quem tem R$1.000 e só para investir em 2025, vou precisar me fazer repetitiva porque você não tem uma reserva de emergência. Com R$1.000, você ainda está dentro da zona da reserva de emergência. Porque lembrando que a reserva de emergência são 6 meses do custo de vida. Por quê? R$1.000 dividido por 6 dá 166. Eu duvido muito que seu custo de vida atual seja de R$166. Então, antes de você passar para qualquer outro investimento, o ideal é que você tenha, no mínimo, metade da sua reserva de emergência. No caso de um custo de vida de R$3.000, 3 vezes 3 são R$9.000, produção, exatamente. Então, chegou nos 9.000, aí você pode começar a diversificar. Enquanto isso, foca toda a sua vida em CDB, 100% do CDI. O Tesouro Selic não é uma boa opção para eu deixar meu dinheiro? Eu prefiro CDB com liquidez imediata, que pague no mínimo 100% do CDI, ao Tesouro Selic. E por quê? O CDB, normalmente, você tem esse resgate imediato e mais agilidade. Ao longo do dia, o Tesouro Direto pode ficar fechado. Isso é normal, tá? É de praxe. E além disso, acima de R$10.000, você tem cobrança de uma taxa da B3 nos investimentos em Tesouro Selic. E é por isso que eu prefiro um CDB 100% do CDI, porque você não vai ter nenhuma cobrança de taxa, você vai receber o 100% do CDI líquido e pode resgatar esse dinheiro a qualquer momento, normalmente em dias úteis. Mas, Nath, se eu precisar desse dinheiro da reserva de emergência no final de semana? Por isso que o ideal é você deixar algum dinheirinho que seja na sua conta corrente, mas não o dinheiro da reserva de emergência. O seu dinheiro agradece. E tem um outro investimento que é essencial para qualquer pessoa que está começando, seja com 100, seja com 1.000, que é a Black Friday do Desenrolation. Porque se você tem R$100 e R$1.000, R$10.000, R$50.000, seja lá em que momento da sua vida financeira você esteja, você tem grana sim para investir em educação, na maior promoção da história da educação do Brasil. A gente se juntou com a Fluency Academy, que é a maior escola de idiomas do Brasil e que agora também tem curso de especialização profissional. Travou de novo, só um Vamos dar uma minutinho. incrementada nessa relação. Uma pimentadinha. Ai, que delícia. Prepara o print. Coloquei aqui em siglas, tá? Por isso você precisa prestar atenção. Então, o que eu expliquei aqui, ó? Todos os anteriores, ou seja, CDB 100% do CDI, para você deixar a sua reserva de emergência, ou pelo menos metade da sua reserva de emergência, ok? E quais são os investimentos que você pode buscar para aperfeiçoar e melhorar o retorno da sua carteira? Sim, com R$10.000, você já pode pensar grande. Você pode pensar rude. Onde eu colocaria minha grana se eu tivesse R$10.000? Dentro das minhas condições ali de reserva de emergência, né, eu deixaria metade da reserva de emergência em CDB, 100% do CDI, e o restante eu já diversificaria em LCI, LCA, CDB ou Tesouro Direto pré-fixados. Por que pré-fixados neste momento? Porque a taxa Selic está muito alta. Tem investimentos em CDB, LCI, LCA, desses que eu comentei aqui, que estão pagando 13%, quase 14% ao ano, com vencimento para daqui a 3, 4 ou 5 anos. E presta atenção, quando o investimento tem vencimento para 3, 4, 5 anos, significa que você só vai poder pegar esse dinheiro neste prazo. E por isso, eu digo e repito, não passe para esses investimentos sem antes ter pelo menos metade da sua reserva de emergência em CDB 100% do CDI com liquidez imediata. Bem lembrado, bem aqui dentro da sua cabeça. Além disso, outras alternativas bacanas para você. Renda fixa digital, que também tem excelentes oportunidades nos pré-fixados. Tem renda fixa digital pagando 15% ao ano. Depois, passamos pelos pré-fixados. O que é pré-fixado? É quando você sabe exatamente quanto você vai ganhar. Você vai emprestar dinheiro para um banco e vai receber esse dinheiro de volta com juros a uma taxa pré-fixada. Nesse exemplo que eu dei, taxa Selic está pagando 11,25, mas os investimentos hoje estão te garantindo um retorno de 13%, 14% ao ano, todos os anos, até 2030. Se eu fosse você, pegava já o mais longo, que é para garantir essa taxa por mais tempo. Esta foi a mente milionária que me fez dobrar o dinheiro que eu tinha lá quando eu ainda era repórter em 5 anos. Porque naquela época tinha taxa pré-fixada de 19%. Próxima categoria, pré mais pós. O que é pré mais pós? Vai aparecer aqui na tela. É quando eu tenho uma taxa que é pré-fixada, que eu sei exatamente quanto eu vou receber, no caso do Tesouro IPCA. IPCA mais 6,5%. O 6,5% é uma taxa pré-fixada, eu tenho um número lá. O IPCA, eu já não sei quanto vai ser, porque a inflação pode ser 3%, pode ser 4%, ou se der uma merda muito grande, pode ser de 10%. Esse tipo de investimento pré mais pós sempre é
indicado quando ele vem junto com inflação, porque eu garanto que meu dinheiro vai render acima da inflação. Quais são os melhores? Para mim, os mais longos, os com vencimento mais pra pariu, melhor. Vamos evitar falar palavrão, editor. Você tá muito boca suja hoje. Eu? E a última categoria que você já consegue pôr um pezinho, lembrando, pezinho, tá? Digamos que eu tenho 3 mil reais além da reserva de emergência. Desses 3 mil reais, 2.500 vai para renda fixa no momento atual e 500 vai para ações. Que ações? Pergunta pro Leandro Martins, que ele é a pessoa ideal para te recomendar. Inclusive tem recomendação para os alunos do Me Poupe Mais. Vai! Mas, Nath, qual desses eu vou escolher? Depende. É por isso que você precisa ter conta aberta em pelo menos 3 corretoras de valores. Ninguém gosta quando... Deu para entender um pouquinho. Pronto. Gente, é isso aí, tá? Foi como ela falou. Quem tem pouco valor para investir, tem que saber que tem que começar devagar. O primeiro passo é guardar dinheiro. A partir do momento que você tem a... Posto, pode deixar que eu poste, Tininha. A partir do momento que você tem esse valor todo mês guardado, você vai pegando o gosto de guardar dinheiro e de fazer investimentos. Investimentos é hábito. Sabe quando a gente tem um hábito de ir na academia, de beber água? Guardar dinheiro também é hábito. A partir do momento que você cria esse hábito, você começa a se familiarizar com aquele dinheiro, se começa a ficar empolgada de ver seu dinheiro fazendo filhinhos. Digo sempre isso, tá? O dinheiro, ele pare, ele faz uns filhinhos, que é maravilhoso. Você começa a querer guardar mais. E aí, como ela falou, tá? A Natália Cury, ela é uma das especialistas do Me Poupe, inclusive foi minha mentora, e ela fala muito sobre isso. Se você souber onde você está, o nível de investidora que você está, você vai avançando até chegar à investidora maior. Então, você não investe nada agora, para tudo e começa a guardar. Primeiro passo. Paro tudo, vou ter que, a partir desse mês, vou ter que ficar devendo, mas eu vou tirar vou me pagar para guardar. Começa a se pagar. É aqueles 20% que eu falo, você se guarda. Você se paga e você reserva, tá? Quando ela fala da reserva de segurança... Uai, gente, de negócio voou aqui. Quando ela fala da reserva de segurança, ela explica o quê? Que... Uai, o que eu fiz aqui? Peraí. Aqui. O que ela fala? Que não adianta você querer investir em ações se você não tem uma reserva de segurança. A reserva de segurança é que vai te dar a tranquilidade de você poder guardar mais dinheiro. Então, é preferível que você guarde os R$100 todo mês, depois aumenta para 200, depois sobrou um dinheirinho, boto 500, vou juntando. Passou de 10 mil, aí você já vai pensar em investimentos mais rebuscados, né? Diversificação. Hoje o CDB, foi como eu falei, o CDB a curto prazo é um dos melhores investimentos, melhor do que a poupança. Não tem um cliente que chegue na minha mesa hoje que eu indique deixar dinheiro parado na poupança. Ao contrário, eu estou ligando para os clientes investirem em CDB. Porque a pessoa de idade, a pessoa idosa, ela tem uma certa resistência a investimentos, porque ela estava acostumada com a poupança. O costume e a sociedade moldou a cabeça das pessoas antigas a ter esse ritmo de poupança. Então, quando você fala de investimentos, eles ficam meio receosos. Como a Caixa Econômica é muito idoso tendo poupança, a gente, às vezes, tem dificuldade de falar com as pessoas sobre isso. E é por isso que a educação financeira básica é importante para quem é empreendedora, para quem está começando a empreender, ou para quem está nesse nível como vocês, querendo abrir a mente, para quando vocês tenham dinheiro para estar investindo, que eu digo, gente, olha, eu fiz um trabalho, vendi não sei quantos litros de mel, quem faz melicultura aí. Onde é que eu vou guardar esse dinheiro? Vou lá, fiquei com R$1.000 livre. Onde é que eu boto esse dinheiro?
Vou guardar debaixo do colchão? Vou colocar na poupança lá esquecido para não mexer? Não, gente, pensar que dinheiro, ele rende, ele se multiplica, ele cria filhinhos. E se você botar ele numa taxa baixa, ele não vai vender como deveria. E você vai estar perdendo de ganhar. Então, sempre se preocupar em colocar na melhor rentabilidade, com liquidez diária que você possa resgatar, que você não fique preso naquela aplicação, e se organizar para aumentar aquele capital todo mês para poder ele crescer mais. Tranquilo? Gostaram da aula de hoje? Que bom. É um movimento diferente para vocês, porque investimento lida com conhecimento muito mais denso do que falar sobre o passo a passo de sair das dívidas ou o passo a passo de parar de usar cartão de crédito. Investimento lida com o sentimento de que diz assim, eu não tenho nem para comer, como é que eu vou ter para guardar? Né? Lida com alguns tipos de sentimento de frustração, de dizer assim, meu Deus, Mônica está querendo que eu aplique em CDB, meu Deus do céu, não tem nem dinheiro para botar na conta, quanto mais. Mas, gente, isso é mentalidade de escassez, tá? Quando a gente usa a mentalidade campeã, mesmo que a gente não tenha perspectiva de ganhar dinheiro, a gente se programa para quando ganhar. Porque aquele dinheiro vai vir. Isso é questão de tempo. Tá? A prosperidade vem para todos. Então, a gente tem que começar a nos permitir que o dinheiro venha. A partir do momento que o dinheiro vier, você pode fazer seus planos já na cabeça. Assim, entrar aquele dinheiro assim, vou fazer isso, isso e isso, vou aplicar uma percentual nisso. Sempre nesse sentido, gente. Vocês vão ser empresárias. Empresária tem que ter mentalidade de crescimento, mentalidade de prosperidade. Eu espero todo mundo aqui sabendo o que faz com o seu dinheiro. Essas 3 aulas online foi um pouquinho do que eu posso passar para vocês, tá? A Flora está me acompanhando bastante, eu agradeço bastante a Flora por esse acompanhamento aí nas redes sociais. Meninas, vocês têm que começar a abrir sua mente, tem que começar a buscar conhecimento. Eu vou estar dando aula no Apogeu, dia 19 de julho. O Apogeu é uma palestra, é um workshop de passo a passo com uma educação financeira. Vocês tiveram um pouquinho do que eu posso doar para vocês de informação, porque o tempo é curto. À noite eu sei que a gente está, né? Tem uns que têm filho, tem outros que têm família para poder estar dando atenção. É uma doação de tempo, como eu digo, o tempo é dinheiro, o tempo é luxo, e a gente tem que dar valor a ele. Então, agradeço as aulas que nós tivemos online. Sábado estarei com vocês presencialmente. Então, leve dúvidas. Tarefa de casa. Adoro fazer dever de casa, tá? Eu acho que em outra encarnação eu era aquela professora da palmatória. Adoro dever de casa. Adoro. Dever de casa. Eu quero todo mundo pesquisando aí na internet qual a aplicação de dinheiro que vocês vão fazer. Qual o produto que você mais gostou e qual você vai querer investir. E na aula de sábado ao vivo, presencial, eu vou sabatinar cada uma de vocês. Tá ouvindo? Porque aí é que eu vou ver quem foi que assistiu minha aula hoje ou quem só ficou com o canal fechado. Vou ver quem que estava antenada. Quem é que atendeu, que aprendeu um pouquinho sobre o universo de investimento. Então, dever de casa. Quero todo mundo... O que é que vai fazer com o dinheiro, onde é que vai poder guardar todo mês. A tarefa de casa eu vou cobrar sábado. Vamos todo mundo abrir na câmera para a gente tirar uma foto. Vamos lá, que a gente vai tirar uma foto aqui bonita. Dona Juliana! Juliana tá importante, gente. Deixa eu contar a fofoca. Juliana agora é palestrante, é psicoterapeuta, tá chique... Está na internet bombando. Vamos lá, vamos tirar uma foto. Sorrindo. Pronto, peguei todas com um sorriso lindo. Pronto, vou postar lá hoje. Obrigada, uma boa noite para vocês, bom descanso.
Até sábado. Obrigada. Quero vocês lá. Vou levar para botar esse... Obrigada, professora. Boa noite. A aula foi joia. Que massa. Vou botar no grupo, Tininha, para deixar que eu vou botar o vídeo, vou botar tudo lá. Beijo, tchau. Beijo. Tchau.